Olá, fala pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Vamos lá, não sei se já está ao vivo ou não, acho que está. Fala Trip, né? Eu falo muito que as pessoas elas me veem e falam, fala Trip, então fala Trip. Hoje a gente está dando sequência aqui nas lives de aquecimento do Decole-se. Então vamos esperar o pessoal entrar aí. Deixa eu só ajustar aqui um pequeno detalhe. Vocês estão me vendo bem aí? Tá bom. Vamos lá. Trip, sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento do Decole-se, que é um evento que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, 100% online gratuito, onde eu vou te ajudar a decolar a tua carreira corporativa e alcançar posições muito maiores, chegando até o além de 10 mil reais. Bom, isso tudo eu vou te ensinar no dia 2 e o link está na minha bio, tá? Então, o link está na minha bio. Eu peço para que vocês se inscrevam lá, para que a gente comece a aquecer aqui as turbinas para a gente decolar na nossa carreira. Então, vamos lá. Eu sou Thaís Rosa, mentora de carreira e liderança, e hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico aqui nessa live. E eu falo isso porque muitas pessoas que eu ouço falam sobre essa crença, né? Que só cresce na carreira quem puxa saco do chefe. Você já ouviu falar nisso? Você já, em algum momento da sua vida ou da sua carreira, você já ouviu falar que só cresce quem puxa saco do chefe, que só vai para outras posições quem puxa saco do chefe? E é muito interessante porque a gente precisa olhar para esse viés de uma forma muito diferente. E é essa visão que eu quero trazer para vocês de uma forma polêmica. Ó, o Vitor está falando aqui já várias vezes. Pessoal, quando a gente para pensar, a gente precisa entender que aquilo que a gente acredita naturalmente começa a se construir como uma realidade. Ó, não só ouvir como vi. A gente, na verdade, começa a construir isso não como uma forma de acontecer, mas a gente, na verdade, começa a construir isso como uma realidade. Puxar saco do chefe parece que é algo que precisa acontecer para que a gente tenha um bom relacionamento, para que a gente possa ter uma boa atividade, um bom dia a dia. E será que isso realmente é relevante para a gente decolar na nossa carreira? Será que é isso que faz toda a diferença? E quando a gente para pensar no que a gente acredita, e eu costumo dizer que aquilo que está na nossa mentalidade, gente, aquilo que a gente pensa com frequência, é isso que vai trazer basicamente a forma como a gente lida com as coisas. Eu queria que você, vamos imaginar assim, ó. Eu queria que você imaginasse uma cena em que você está passando ali dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma empresa, e aí, de repente, você vira para o lado, tá uma sala de reunião, o clima tá meio tenso, e aí, de repente, você vê as pessoas te olham e riem. Elas te olham e riem, certo? Cara, nesse momento, em geral, se você é ser humano também, se cortar e sair sangue, o que vai tender a acontecer? Você vai pensar, meu Deus, será que estão falando de mim? Será que é sobre mim? E aí você começa a criar na sua cabeça essa realidade, que é como se aquela situação ali fosse sobre você. Isso é comum, acontece com a gente e a gente começa a colocar vários filtros na forma de pensar. E exatamente só quem puxa saco do chefe cresce também é um filtro que a gente coloca na nossa forma de pensar. E aí é que a gente precisa começar a entender se esse filtro está travando a nossa carreira, ou melhor, se a gente ouve isso muitas vezes dentro do nosso ambiente de trabalho e o que a gente acredita sobre o que a gente ouve pode estar moldando a forma como a gente lida
com a nossa carreira. É muito comum, e eu vou dizer para vocês assim que em muitas vezes a gente vê que esse puxar o saco do chefe é um termo muito utilizado e às vezes muito banalizado, né? E por quê? Porque a gente tem muitas confusões, né? Então as pessoas às vezes confundem o puxar o saco do chefe com ter disponibilidade, com uma pessoa que gosta de demonstrar resultado, né? E o que é puxar saco do chefe para você? Se você for parar para pensar naquilo que você acredita. O que são, o que precisa acontecer para você olhar para uma determinada situação ou até para você mesmo, para você falar assim, cara, ó, eu acho que fulano tá puxando o saco do chefe. Aquilo ali é um puxa-saco. Quem que nunca ouviu isso? Ou será que você já ouviu isso? Na sua carreira, será que você já ouviu que por você estar entregando resultado, por você estar sempre disponível, por você estar sempre com uma proatividade um pouco maior, será que você já ouviu que você estava puxando o saco do teu chefe? E será que isso já te incomodou? Olha que interessante, né? Às vezes a gente não faz algo, a gente não entrega algo por receio de ter esse viés de percepção das pessoas olharem e falarem assim, ah, não, acho que a Thaís está puxando o saco do chefe. Já aconteceu isso com vocês? Gente, é muito importante que a gente comece a conectar, porque isso, é claro, são elementos muito pequenos e a gente pode ver que a gente vai criando resistência na nossa carreira por conta de crenças. Olha o exemplo que eu dei. Será que o que você acredita, os filtros que você tem utilizado, eles estão te ajudando a crescer na carreira ou não? Se eu parar para pensar assim, ó, uma atitude. Você vê uma pessoa super amigável com o gestor, com o chefe dela, tá sempre saindo para almoçar, tá sempre solícito para o que é pedido, entrega os resultados. Você acha que essa pessoa ela é julgada como puxa-saco do chefe? O que vocês acham? Seria sim, seria não? Como que você olharia para essa pessoa? E se essa pessoa fosse você? Então, muitas vezes a gente tem essa confusão de até que ponto eu estou disponível e realmente ali para ajudar e para contribuir, e até que ponto talvez isso me faça ser um puxa-saco do chefe. Essa balança, ela precisa estar muito conectada com entrega de resultado. Então, quando as pessoas confundem, por exemplo, né, esse puxar o saco, ele ultrapassa, ele excede a entrega de resultado que está sendo combinada ou que está sendo prevista aí no dia a dia. E todas as vezes que a gente excede, pode ser qualquer um dos limites, a gente vai tender a ter um viés negativo. Nesse nosso caso, a gente fica ali sendo o puxa-saco. Só que dentro de um outro contexto, a gente também precisa entender que a gente está o tempo inteiro disponível, a gente está o tempo inteiro falando sim e dizendo amém. Isso pode ser que a gente não seja puxa-saco. Pode ser que a gente simplesmente seja uma pessoa que tenha dificuldade de se posicionar e de dizer não, por exemplo. Então a gente precisa começar a olhar tanto para a gente quanto para as pessoas dentro dos ambientes. O que será? Com toda certeza, mesmo que não esteja puxando o saco, os demais julgam assim. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. As pessoas, elas julgam o tempo inteiro, a gente querendo ou a gente não. E a gente também faz isso, né? Sejamos humanos aqui. É óbvio que a gente vai sempre tentar minimizar essa situação de julgamento, né? Mas o que é importante a gente trazer aqui e olhar com muito carinho para isso? Você vai começar a perceber o limite dos seus excessos com o seu gestor se isso ultrapassar os seus resultados, as suas entregas, aquilo que é previsto. Mas, Thaís, então quer dizer que eu não posso ter uma amizade com o meu gestor? Quer dizer que eu não posso ter um bom relacionamento com o meu gestor? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que dentro de uma relação profissional precisa estabelecer limite. Porque a amizade, óbvio, ela vai acontecer muito provavelmente. Nós vivemos muito mais dentro do nosso ambiente de trabalho, conectado com as pessoas de trabalho, do que até com qualquer outras pessoas, com a nossa própria família. Mas é importante você conseguir modular. Por quê? Porque senão você vai confundir. Isso vai te confundir. E, inclusive, confunde as outras pessoas. E vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que pode acabar acontecendo?
é que outras pessoas acabem nem confiando tanto em você, se você não souber estabelecer esses limites. Por quê? Porque a pessoa já te rotulou ali como o puxa-saco do chefe, né? Então, a gente precisa cuidar, não que a gente vai ser moldado pelos julgamentos das pessoas e dos pares que a gente trabalha, mas a gente precisa moldar e avaliar um pouquinho se existe algum excesso. E aqui, quando a gente fala de puxa-saco, eu não estou falando, quando a gente pensa nos limites, eu não estou falando daquela pessoa que está disponível dentro dos seus limites. Eu não estou falando aqui de pessoas que entregam resultado e fazem questão de demonstrar esse resultado. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de pessoas que gostam, né, de ser cordial, gostam de ser uma pessoa agradável. Isso está tudo certo. Só que qual que é o detalhe que a gente precisa avaliar aqui, pessoal? A gente precisa começar a perceber que essa pessoa é assim com todo mundo. Se aquele jeito, se aquela forma como essa pessoa age, e essa pessoa pode ser você, pode ser eu, será que a gente age assim com todo mundo? Será que a modulagem, aquilo que a gente modula em relação à forma como a gente lida com o outro, é assim? Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez, eu trabalhei numa empresa que era incrível, assim, gente. Tinha uma profissional que era de uma área que todo mundo precisava utilizar. E essa profissional, ela fazia tudo, só que vinha sempre da diretoria. Se não viesse da diretoria, ela não fazia. E a gente parava para pensar, mas por que isso, né? Será que é porque é uma questão de prioridade, demanda? E aí eu fico sempre com essa pulguinha atrás da orelha. Você trata todo mundo dessa forma cordial? É claro que o seu gestor, você vai dever ali um pouco mais de alinhamento em relação à entrega de resultado, mas será que a gente trata as pessoas igual, né? Quando eu falo igual, é cada uma na sua particularidade, mas na nossa cordialidade, no nosso contexto de educação. Isso vai fazer com que a gente evolua na nossa carreira, porque as pessoas vão conseguir perceber e a gente vai tirar aquele viés de, poxa, a Thaís só faz isso com o chefe. A Thaís só faz isso porque é para o chefe. E isso começa a construir em volta de você um ambiente extremamente inseguro, porque as pessoas não confiam em você. E isso, certamente, quando a gente tem relação com pares, gente estremecida, é pior às vezes do que a gente ter uma relação com um gestor estremecida. Porque o teu par, você vai ter vários. E eles vão conseguir. E eu ouço muito assim: ah, mas eu não vim aqui para fazer amigo, não. Tudo bem que você não queira ter uma amizade profunda dentro do seu ambiente de trabalho, mas essa cordialidade ela precisa existir. Até para que você consiga ter bons relacionamentos e construir bons resultados, porque sozinho você não vai conseguir fazer isso. Então, é importante você começar a trazer essa visão. Puxa, será que eu trato as pessoas assim? Ou será que eu só faço isso com essa qualidade para quando é o meu gestor que me pede? Isso é uma das grandes viradas de chave que a gente precisa ter na nossa carreira, que vai fazer com que a gente tenha relações mais coesas com os nossos pares e, consequentemente, também com os nossos gestores, né? Independente da postura do gestor, ele acaba sobrecarregando quem está mais disposto a ajudar. O que é importante a gente entender aqui nesse contexto? A gente precisa estabelecer os nossos limites, né? Quais são esses limites em relação a ser um puxa-saco, né? E estar disposto a ajudar? É no limite, né? Geralmente a gente tem acordos ali em relação ao horário, em relação à entrega, em relação à prioridade. Você entregar aquilo que está sendo combinado, inclusive eu gosto muito do over delivery, né? Entrega um pouco a mais daquilo que foi combinado, é muito importante. O que a gente não pode confundir é exatamente porque muitas vezes a gente está dentro de cenários de empresas em que a gente só vê pessoas fazendo aquilo que precisa ser feito quando o gestor pede. Esse, gente, não é o tipo de pessoa que vai decolar na carreira. Porque essa pessoa, ela está só preocupada, basicamente, com o seu umbigo. Então, a gente precisa começar a construir relações que tragam essa visibilidade, né? E quando a gente para pensar, será que só cresce mesmo quem puxa saco do chefe? A gente precisa começar a desconstruir essa crença. Porque essa crença, ela pode nos atrapalhar, ela pode começar a criar resistência.
E a gente pode até não fazer, porque vai falar, ai meu Deus, será que os outros vão pensar que eu estou puxando saco de fulano? Só porque você está ali sendo disponível, só porque você está ali falando o que precisa ser dito. Então, a gente precisa começar a desconstruir por quê? A forma como você enxerga e a forma como você interpreta. Imagine assim, ó, que você está usando um óculos. E nesse óculos tem exatamente a forma como você interpreta essa determinada situação, que é a forma como você se relaciona com o gestor e também a tua preocupação com o que os outros vão pensar. Se você coloca um filtro nos teus olhos que só cresce quem puxa saco do chefe e você não puxa saco do chefe porque é feio, o que você vai fazer? Você vai crescer? Você vai evoluir? Às vezes a gente nem pensa, puxa, mas existem outras formas de crescer sem puxar saco do chefe. A gente está tão bloqueado por aquela realidade que a gente não consegue desenvolver e evoluir. Ó, com certeza atrapalha. Depois que eu me livrei dela, eu consegui mostrar os meus resultados e melhorar a minha relação com meus gestores. Então, é sempre importante, né, que a gente construa esse entendimento. E, ó, essa desconstrução, pessoal, de que a gente... Eu gosto muito de falar sobre isso, porque essa desconstrução de que é possível a gente crescer sem puxar saco de ninguém, a gente precisa entender que ela existe, porque o jogo do ambiente corporativo, e o ambiente corporativo é um jogo, né? A gente está vendo aí Big Brothers, enfim, N coisas acontecendo, só que dentro de uma empresa é um jogo também. Quando a gente fala é um jogo, é uma relação ali política. É uma relação ali que a gente... E aí as pessoas falam assim, ai, mas é que eu não gosto dessa política do ambiente corporativo. Mas ela existe. A gente precisa se adaptar. Se você tiver um negócio próprio, vai existir, só que vai ser outro tipo de relacionamento. Você vai fazer política com o teu cliente, com o teu fornecedor, enfim. Então, esse ambiente, ele vai existir em todos os lugares, porque é assim que a gente constrói a nossa relação. Então, é importante que a gente comece a desconectar de que, puxa, eu posso crescer sem puxar saco do meu chefe. Eu posso demonstrar os meus resultados sem ficar preocupado se o meu coleguinha da direita ou da esquerda vai pensar que eu sou uma pessoa que puxa o saco, porque eu entendo os meus limites. Tá claro para mim o que é puxar saco do chefe e o que não é, como a gente falou aqui. Tá claro para você hoje que você, de repente, para você crescer, para você evoluir, você não precisa ficar condicionado a entregas eternas. E aí você vai estabelecer os seus limites. E aí, quando você olha para isso, você não fica condicionado ao que a pessoa está falando, o que as pessoas estão falando. Você não fica condicionado ao que o teu chefe acha, porque você está tão alinhado de uma forma a demonstrar os resultados que isso não constrói. Ó, eu acredito que o próprio gestor identifica o puxa-saco na hora de uma avaliação pela promoção. Olha, isso daqui é muito legal. E eu já vi isso acontecendo na prática. Muito bom esse comentário. Esse comentário é incrível. Por quê? Eu já vi isso, gente, e olha, acontece nas melhores famílias. Eu já vi acontecendo na prática da pessoa ter ali aquela disponibilidade tão excessiva, uma disponibilidade que está sempre disponível, tudo pode, e só faz aquilo que o gestor pede, não liga para o relacionamento com os outros, e na hora da promoção, quem é promovido? Uma outra pessoa. Olha que louco. Aí aquele cara, olha só que engraçado, né? Aquele cara que dentro da lente dos olhos dele ficou lá, só cresce quem puxa saco do chefe, que ele começa a pensar, opa, calma aí, eu tô puxando o saco, não tá funcionando, e ele vai necessariamente começar a revisitar o que ele acredita, essas crenças dele. E aí tudo é injusto, o mundo é injusto, mas ele não percebe que a força está exatamente nessa construção dos relacionamentos. Então, a mesma medida que você faz algo com qualidade, com excelência, atendendo as pessoas que estão superiores a você, você precisa também construir esse relacionamento dos seus pares. Isso é uma medida para saber se você está excedendo na disponibilidade para o teu gestor. E, gente, é óbvio, né, que essa construção que a gente está trazendo é uma construção ainda que a gente está dentro de uma superficialidade aqui, de uma conversa. Porém, no nosso dia a dia, esse puxar o saco do gestor, ele pode ser construído até como uma dependência, né, uma dependência emocional. Por quê? Porque às vezes a gente depende, nosso trabalho depende emocionalmente desse gestor. E essa dependência emocional que a gente tem sobre esse gestor, sobre a validação dele no nosso trabalho, trava. É uma barreira também para a gente crescer e para a gente evoluir.
E todas as vezes que a gente perceber que a gente está travado, porque a gente está nessa dependência emocional, nessa dependência do gestor falar e ver, também é uma forma que aí a gente está trazendo para o puxa-saco, né? Mas o puxa-saco, basicamente, ele é um extremo dependente emocional desse gestor, porque ele acredita que ele só vai merecer a atenção dele se ele der muito, se ele doar muito, se ele fizer muito, se ele ficar muito sobrecarregado. E aí o que acontece no final das contas? O outro amiguinho é promovido. Porque, de verdade, o que faz com que a gente cresça e decole na nossa carreira é entrega de resultado, não só para cima, mas de uma forma lateral também. Porque assim você consegue elevar todo mundo a entregar resultado e com certeza o impacto vai ser maior. Não para você, mas para o negócio, para a empresa. E assim, você vai se sentir muito melhor. Vai por mim que você vai se sentir muito melhor. Então é importante que a gente desconstrua que a gente precisa ser um puxa-saco de chefe para a gente decolar na carreira. A gente não precisa, muito pelo contrário. Isso acaba atrapalhando a gente. Porque essa crença, assim, na verdade, ela vem para destruir. Ela vem para a gente travar, para a gente bloquear. Ó, eu tinha muito essa preocupação. Olha que incrível. E a gente tem, gente, é normal, né? A gente ter essa preocupação. Mas a gente precisa começar a desconstruir. E a gente vai desconstruindo exatamente entendendo esses limites. Ó, me atrapalhava muito. E atrapalha mesmo. E comente aqui, o que te atrapalhava? Só para a gente poder entender enquanto eu vou continuando aqui. Porque é legal a gente entender, porque às vezes a gente para pensar assim, né? Eu não estou percebendo. Às vezes a gente nem percebe, né, que atrapalha a gente. E, gente, a gente precisa entender, tá? E se essa crença de que só cresce quem puxa saco do chefe não for desconstruída? Se a gente continuar, o que pode acontecer? Se a gente continuar acreditando que eu só vou crescer e evoluir se eu puxar saco do chefe, o que pode acontecer? Quais são as consequências no nosso dia a dia? A gente acaba não demonstrando resultado, porque a gente fica com medo, né, de que aquilo ali, como que eu vou me relacionar com o meu, como que eu vou demonstrar para ele, como que eu vou falar para ele também que eu quero algo em troca? Se você fica extremamente dependente emocional, ficava com medo do julgamento dos amigos e não fazia. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E olha que louco, a gente para a nossa vida porque a gente está com medo de alguém julgar a gente, alguém que talvez não entrega o resultado que você entrega, e aí você não vai lá, não demonstra os seus resultados porque você acredita que fazer isso é puxar saco do chefe. Porque alguém, em algum momento, enfiou esse negócio na tua cabeça. Porque você talvez ainda não tenha estabelecido os seus limites. E o que pode acontecer também é a gente ficar com essa crença e acreditar nisso, é que às vezes, gente, e eu não sei se isso já aconteceu com vocês, a gente tem medo de ser reconhecido. Porque imagina, olha, medo dos julgamentos. E olha que interessante, olha que louco. Às vezes a gente fica até com vergonha de ser reconhecido. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você de você ficar com medo de um parabéns coletivo, assim, de falar, meu Deus, a pessoa, né, meu gestor vai me elogiar no coletivo? Como que as pessoas vão ver isso? E a gente realmente acaba bloqueando aquilo que poderia levar a gente a crescer, a entregar o nosso melhor. E aí a gente acaba também não percebendo o impacto que a gente faz na vida das pessoas. Por quê? Porque na nossa cabeça a gente está preocupada mais com o julgamento, mais preocupados com o julgamento, do que propriamente com as entregas que a gente faz. E não há nada que pare mais a sua carreira do que você se preocupar com o julgamento de pessoas que não sabem os seus sonhos, os sonhos da sua família. E você poderia estar num patamar muito maior. E quando eu falo maior, gente, não é só financeiro, é também financeiro. Mas é de responsabilidades, você assumindo coisas muito que vai agregar muito mais para você. E aí, por a gente ter, às vezes, essa crença, esse medo do julgamento, medo de que as pessoas vão achar que a gente está puxando o saco do chefe, a gente não demonstra resultado. A gente fica com a síndrome do bom e da boa moça, porque daí a gente não pode fazer nada, porque senão a gente vai achar que tudo que a gente está fazendo, alguém vai achar que a gente está puxando o saco do chefe. E a gente não cresce. Simplesmente não cresce. E
sabe o que as pessoas pensam, né? Elas falam assim, eu não gosto de me autopromover. Eu não gosto muito de estar numa situação em que eu sou elogiado, porque eu me sinto envergonhado, porque se eu for elogiado, as pessoas vão achar que eu puxo o saco do chefe. Mas, se você faz isso, se você agrega valor para todo mundo, além de entender, vai te reconhecer também. A melhor forma da gente minimizar o julgamento das pessoas é a gente começar a ter a percepção de que a gente também vai precisar construir bons relacionamentos e fazer boas entregas para os nossos pares. Porque, imagine, você tem um monte de resultado, você construiu muito resultado na sua vida, na sua carreira, você é aquela pessoa que, de fato, cresce, leva as pessoas, ajuda outras pessoas no teu dia a dia de trabalho, e na hora de mostrar o resultado, você tem vergonha porque você tem medo do que as pessoas vão pensar? Ó, tem um comentário aqui. Tinha 3 meses de empresa e a minha gestora me indicou para um cargo que eu recusei exatamente por ter um relacionamento tão bom com ela, que eu achei que quem tinha mais tempo... eu vou agora, então, entrar num assunto, um negócio para vocês aqui, eu quero contar algo. Por que a Thaís está contando sobre isso? Eu vou falar uma coisa que eu vivi na pele. Eu sempre tive bons relacionamentos com os meus gestores. Independente do gestor que era, eu sempre tive uma cordialidade muito grande, não só com os gestores, mas também com os meus pares. Eu sempre fiz essa questão. Só que existiu um momento da minha vida que foi muito difícil para mim. Muito difícil. E foi um momento da minha vida que eu entrei na empresa. Foi bem no início da minha carreira. Eu entrei na empresa. Dentro dessa empresa eu tinha 6 meses de empresa. 6. Só que, nesses 6 meses de empresa, eu já tinha, enfim, construído bons relacionamentos, bons resultados, e a empresa ela estava mudando para ser adquirida por uma outra empresa. E essa outra empresa que veio, ela acabou precisando de pessoas técnicas. Na época eu estava bem no início da carreira, eu tinha acabado de me formar como técnica, e ninguém era técnico. Absolutamente ninguém era técnico. E essa empresa que tinha comprado, ela exigia isso. E eu era a única técnica. E eles precisavam ter um técnico. Se não fosse ninguém dali, eles precisariam contratar. E o que aconteceu? Eu fui promovida. Então, nesse momento que eu fui promovida, eu me lembro até nessa época que tinha assim, pessoas muito, muito, muito mais antigas do que eu. E nesse momento, o que eu ouvi o tempo inteiro? O que vocês acham que eu ouvi? Que eu fui promovida porque eu... 2 pontos. Vou deixar vocês colocarem aqui no comentário. Eu fui promovida porque eu entreguei resultado? Porque eu era a única técnica, talvez estava preparada ali para aquela situação? Porque eu puxava o saco do chefe. Exato. Só que o que acontece? Eu queria que a gente pudesse parar nesse momento com a história da Thaís aqui, que eu estou dividindo com você. Que eu tenho muita clareza que talvez não exatamente dessa forma, mas você pode ter vivido algo nesse sentido. Quando a pessoa fala que a Thaís cresceu porque puxou o saco do chefe, essa pessoa ela queria ter crescido ou ela não queria ter crescido? Certamente ela queria ter crescido. Ela queria, talvez não estar no teu lugar, tá? Não é sobre isso. Mas ela também talvez queria ter feito um próximo movimento. E ela tá travada. Por que ela tá travada? Porque ela está pensando no que os outros vão pensar dela. E por que ela pensa que os outros vão pensar dela? Porque ela faz exatamente isso com todas as pessoas. E a gente só consegue dar o que a gente tem. Então, pessoal, vamos quebrar de uma vez por todas isso, porque quem puxa saco do chefe não tem clareza sobre os resultados que entrega, não estabelece limites. E quando a gente entrega, quando a gente sabe que as entregas que a gente está fazendo são excelentes, isso ajuda a gente a decolar a carreira e a gente não precisa ficar preocupado com a opinião de ninguém.
Porque, na verdade, não é sobre a gente, é sobre ela, essa pessoa. É sobre exatamente essa pessoa que está construindo uma relação com ela destrutiva. Porque ela acha, agora, todas as vezes que alguém for promovido, ela vai reforçar a crença dela de que só quem cresce, quem puxa saco do chefe. E ela vai fazer o quê? Cada vez vai ficar menos disponível. Cada vez vai ficar com mais vergonha de entregar resultado. Mas porque ela é ruim? Não, porque ela tem medo do julgamento, assim como ela está julgando. Não sejamos essas pessoas. Para a gente decolar na nossa carreira, a gente realmente precisa começar a construir uma relação de confiança. Eu sempre tive esse bom relacionamento com os meus gestores e com os meus pares. Só que no início, quando isso acontecia, eu confesso para vocês, me paralisava. Imagine, você está entrando no início da sua carreira, de repente você é promovida, várias pessoas com milhares de anos atrás. Isso me paralisou por um tempo. Eu falei, eu não quero mais viver. Porque daí você começa a ver uns olhares esquisitos para você, você começa a se sentir mal dentro de um ambiente, e quando você para pensar verdadeiramente, né, depois, óbvio, com mais maturidade, porque isso aconteceu algumas vezes na minha vida, eu comecei a entender que não era assim. Não era sobre mim aquilo ali. Ó, destravei isso em mim e foi libertador, porque eu deixava de entregar o resultado e depois ficava me cobrando. É isso que acontece. Porque a gente tem tanto receio do que vão falar, que a gente molda, e eu falo muito, é muito lindo ver isso, porque eu falo muito assim, até quando você vai deixar as pessoas colocarem você num quadrado que elas dizem o que você pode fazer ou não? Só que de verdade elas não estão dizendo, é a forma como você enxerga. Então, às vezes, a gente precisa tirar um pouquinho esse embaçamento dos nossos olhos. Porque é muito comum as pessoas dizerem o que elas querem sobre você. Mas e o que você diz sobre você? Qual que é o molde que você está se colocando aí no teu dia a dia? Você está se permitindo? Isso é importantíssimo, gente, a gente começar a conectar. Porque muitas vezes a gente está travado exatamente nesse ponto na nossa carreira. De achar que a gente não é capaz de entregar um resultado que, na verdade, a gente já está entregando. E o ponto de virada para mim foi ver que exatamente os meus esforços, aquilo que eu estava construindo, me gerava ainda mais o quê? Promoção. E era muito louco, porque todas as vezes que eu fui promovida, todas as vezes que eu mudei para um lugar, foi sempre num movimento em que as pessoas olhavam e falavam. E são sempre as mesmas pessoas, gente. As mesmas pessoas que vão... Então, assim, às vezes, ou a maioria das vezes, essa pessoa não fala só sobre você. Quando você olha uma pessoa que fala sobre todo mundo, é muito mais sobre ela. E a gente precisa começar a parar de ficar preocupado, gastando a nossa energia, que já é finita, em relação a gastar o tempo, em relação a gastar espaço do nosso cérebro, com esse tipo de situação e pessoa. Então, eu queria fazer exatamente esse combinado para você. Foi isso que me ajudou, foi parar de ficar pensando no que as pessoas estariam falando da Thaís, que me fez chegar a 10 mil reais e além. Quando eu falo 10 mil reais e além, não é por conta do dinheiro, é porque eu precisei enfrentar todas essas barreiras. Eu precisei quebrar cada vez que alguém falava, só cresce quem puxa saco do chefe. E eu estava ali crescendo, mas com total integridade, entendendo o estabelecimento de limites, entregando muito resultado, me posicionando até o limite que eu entendia que era importante para mim. E isso, gente, é o que vai construir esses próximos passos e a decolagem da nossa carreira. E quando a gente para pensar nisso, é o que às vezes a gente vê e é muito longe. E eu queria que vocês percebessem que o maior erro, né, em relação ao nosso posicionamento, a forma como a gente quer atuar, é a gente atuar nos extremos, né? Então, lembra que eu comentei desde o início, eu estou falando aqui com vocês, que o ideal é a gente estabelecer limites. E muitas vezes a gente fica do 8 ou do 80. O que é o 8? É tipo, também não vou fazer nada para esse chefe, porque esse chefe aí, se eu fizer alguma coisa também já é demais. O cara pede alguma coisa, não posso. Por quê? Não, porque se eu puder, eu estou puxando o saco. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, eu vou fazer tudo também, preciso fazer tudo, que entra o contexto da dependência.
O que precisa ser entendido é esse caminho do meio, não é o 8 nem o 80. O que vai te ajudar a estabelecer esses limites é você entender os acordos que você faz com o seu gestor dentro do contexto profissional. E isso precisa ficar muito claro para você. Isso vai fazer com que você decole a carreira, porque você vai conseguir, inclusive, entender se você quiser ter uma amizade, inclusive sincera e profunda. Eu tive muitas pessoas assim. Uma das minhas primeiras gestoras hoje é minha amiga do coração. E você consegue ter uma amizade sincera e profunda e, ao mesmo tempo, você consegue receber um feedback, aquele... Por quê? Porque você estabeleceu os limites. Você sabe que ali naquele momento não é sobre puxar o saco. Você não está ali para ser passado a mão na cabeça. Nós somos adultos. E naquele momento que você estabelece os seus limites, você vai entender, puxa, o que eu estou fazendo não é puxar saco de chefe de ninguém. O que eu estou fazendo exatamente nesse momento é estar aqui estabelecendo meus limites, entregando os meus resultados, me comunicando, sendo cordial. E claro, gente, tendo disponibilidade, entregando além do que é pedido para você. Isso é importante, isso não é puxa-saco. Só que as pessoas às vezes vão para os extremos, ou entregam muito, ou estão sempre disponíveis, ou não entregam nada, ou não fazem nada, com medo do julgamento, que é a paralisação. Mas você fazia bem feito pensando em promoção porque era uma característica sua profissional. A gente precisa entender que a promoção, um crescimento profissional, ele nunca é um caso pensado. Dessa forma maquiavélica, nunca, que eu quero dizer, né, vou me corrigir aqui. Ele não pode ou não deve ser um caso pensado, ele deve ser a consequência de um trabalho executivo executado com excelência. E é isso que, por exemplo, eu sempre fiz. E aí, o que é o limite? O que é esse entre esse 8 e 80 nessa pergunta é importante. Eu faço isso para todo mundo? É uma resposta que você precisa dar para você. Todas as pessoas que te pedirem algo, é claro que às vezes você vai dar um pouco mais de prioridade porque o seu gestor te pede, tá tudo certo sobre isso, mas você vai entregar com a mesma excelência? Você vai fazer com todo amor e todo carinho para as outras pessoas também? Isso é importante. Isso vira o jogo. Porque não é só sobre quem está acima de você. É sobre toda a relação que você constrói de resultado, de entrega, de geração de valor. E as pessoas começam a te admirar. Não só o teu gestor. Aí, pô, vai ficar difícil as pessoas falarem para você, né? Você puxa saco da empresa inteira. É impossível quase isso acontecer. Por quê? Porque as pessoas que teriam que falar isso de você, elas estão sendo beneficiadas pela tua forma de ser. Então, sim, a gente sempre é promovido por consequência de algum resultado que a gente entrega, e sempre foi assim na minha carreira. Então, a gente sempre precisa, a gente precisa com mais intensidade, na verdade, se preocupar com as entregas que a gente está fazendo e o estabelecimento dos limites daquilo que a gente está construindo. Porque se a gente simplesmente ficar travado no zero, que não vou fazer porque eu tenho medo do julgamento, mas também com a total disponibilidade, às vezes até se sobrecarregando, não, pode me dar, gestor, eu vou fazer tudo, não, pode me dar, e aí você começa a sentir o peso daquela responsabilidade, não é nesses dois limites que você vai precisar trabalhar e que vai ser saudável para você. O limite é entender os acordos. Você tem acordos claros com o seu gestor? Então é importante a gente construir. E a melhor forma, de fato, de você começar a estabelecer e ter essa sensibilidade desse caminho do meio para você decolar a tua carreira, chegar em patamares muito maiores e não ter a sensação de que você está puxando o saco do chefe e efetivamente não fazer, é começar a perceber, conversar com o seu gestor sobre as entregas. Na prática, vamos falar o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, ó. Quais são as necessidades mais latentes do seu gestor, da sua equipe, da sua área? Comece a entregar isso com muita excelência, mas muita. Mas para todo mundo mesmo. Quando eu falo muita excelência, é o melhor, excelência é a gente fazer o melhor que a gente pode com o recurso que a gente tem. Isso é ser excelente. Então, é usar essa excelência na entrega, mas para todo mundo. Começa a fazer isso de uma forma mais global, que eu tenho certeza que você vai conseguir decolar na tua carreira, contribuir com outras pessoas, enfim. E aí, o que eu vou te pedir? Para fazer um alinhamento periódico com o seu gestor. Porque esse estabelecimento dos limites vai vindo do que vocês acordaram. E, poxa, como que está essa comunicação entre você e o seu gestor? Então, o que ele exige de você? O que ele espera de você? O que precisa estar ali sendo entregue? Então, isso é algo que você vai precisar ir construindo com ele.
Então, faça encontros semanais, se puder. Se não puder, quinzenais, mas faça encontros de alinhamento. E leva a necessidade de modo pontual, porque daí você vai conseguir sempre ir equilibrando. Poxa, não é muito, não é pouco, estou aqui sempre alinhando com ele em relação às atividades. E a gente vai observando como que a gente pode construir esses limites. E vai ficando mais claro para você na prática, no dia a dia, da forma como você age. Certo? Pessoal, vamos desconstruir então essa crença. Já desconstruímos hoje aqui. Entendemos que cresce independente de puxar saco do chefe. Quem colocou isso na tua cabeça, na verdade, são pessoas que queriam estar crescendo, mas não estão, porque é muito mais sobre elas do que sobre você, se você tem claro os limites que você estabeleceu. Fez sentido para você, galera? Olha, foi uma live incrível, bom demais estar com vocês, a contribuição de vocês aqui. Manda um joinha aí se fez sentido a live, se vocês saíram um pouco mais leve, né? Menos preocupado com o julgamento das pessoas e agora preocupado em estabelecer os seus limites, os seus resultados para que você cresça, decole na tua carreira, chegue em posições muito maiores e agora de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, porque você tem clareza sobre como que você vai entender se você está puxando o saco do chefe ou não e vai poder soltar esse peso e aí que você pode estar tendo. Pessoal, um beijo. A gente se fala, então, a gente vai ter uma próxima live, mas, é aquecimento para o Decole-se que vai acontecer no dia 2 de fevereiro. O link está na minha bio. Não esquece de ir lá e se inscrever, porque lá vamos entregar tudo para você dar os próximos passos na sua carreira. Valeu, pessoal. Muito obrigada.